Olá, muito boa tarde! Está no ar mais um programa Universo Mais. Já é quinta-feira, oh beleza! E nós estamos aqui direto da sua TV Cultura Paulista para mais de 18 cidades. E o programa de hoje está sensacional. Você vai saber tudo sobre adoção de cachorros velhinhos. Com a SOS Melhor Amigo, eles já estão aqui. Tem 2 cachorrinhos bem lindos e vocês vão conhecer a história deles. Vai saber também sobre a Quaresma, esse período de reflexão dos católicos. E bater um papo com o humorista Brício Loureiro. Isso! Bom, vamos começar o programa Universo Mais? Bom, os meus convidados já estão aqui posicionados. Olha, eu adoro quando vem bichinho. O cenário é deles, o estúdio é deles, eles podem ficar aqui à vontade, porque eu realmente adoro. Mas antes, eu quero falar de festa, eu quero falar da Villa Copos, porque lá é uma loja completa com mais de 5.000 itens, onde você encontra tudo para todos os momentos da sua vida. Desde aquela festinha, aquele churrasquinho ali no fundo do quintal mesmo, até a super festona. Você pode contar sempre com a Villa Copos. Agora está chegando a Páscoa, ô época gostosa, hein? E que tal você mesmo, você mesma, fazer ovos para todo mundo da família? E quem sabe até ganhar um dinheirinho extra, hein? Então faça já os cursos que a Villa Copos oferece. São cursos com valor simbólico, viu? Dados oferecidos por ótimos profissionais. Então, entre na página da Villa Copos no Facebook e saiba mais sobre todas as novidades, sobre os horários dos cursos. E além de tudo isso, tem fácil estacionamento, localização privilegiada, o endereço tá aí na tela para vocês. Telefone também, fica bem no coração aqui da nossa querida Vila Xavier. Villa Copos, porque a vida é uma festa. Bom, e a adoção de animais é um dos temas mais discutidos hoje. Em todas as redes sociais, o assunto vem sendo destaque e é muito bem recebido também por todos. Tem feirinhas de adoção e várias outras ações feitas por entidades como a SOS Melhor Amigo, que é aqui de Araraquara, né? E é uma das principais que lutam aí contra o abandono dos animais. Porém, mesmo com o aumento de adoções, os animais velhinhos acabam sendo deixados de lado na hora da escolha de um novo pet. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a querida Beth Peixoto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Perdão, olha, eu decorei o nome do Chico, do Neguinho, mas não decorei o nome de vocês. Seu nome? A Josi. Prazer. Sônia. E a Sônia. Sejam muito bem-vindas. É sempre um prazer enorme receber vocês aqui. Mas antes de falar um pouquinho de cada um desses bichinhos, eu quero saber como é que foi a festa de carnaval da bicharada. Muito o terceiro boa. latido. Conta pra mim, Beth, como foi? Tivemos bastantes, cachorrinhos. Esse ano não tivemos gatinho, mas tivemos bastantes cachorrinhos, o pessoal foi. Ano que vem eu levo o mingau, ele tá Sim, pequenininho ainda. Ano que vem o mingau vai. Então, aí tivemos a distribuição de prêmios. Olha, foi muito divertido. Eu vi no Face fantasias bem fantasias criativas. De Batman, de Robin, pitbull vestidos de bailarina, de fadinha. É muito legal mesmo. O pessoal faz aquela confraternização e a gente faz a divulgação, sobre a guarda responsável. Enfim, esse ano falamos sobre os cavalos, O pessoal ganhou o CDzinho com a musiquinha. Então, foi muito legal. Então, teve a participação geral... do República também, do República dos Gatos também. Então, foi... Com a querida Sandra. Muito... Um beijão para Sandra, que não
Não veio hoje. É isso, hoje ela não pôde vir. Ela numa vinha, mas próxima não tinha vai um compromisso com a mãe dela. Não faltará oportunidade. Aham. Bom, então o tema hoje é a adoção dos cães mais velhinhos, Isso. né? Que acabam ficando de lado, porque quando tem ali as feirinhas, é claro que os filhotinhos, eles são os primeiros, né? Sim. A criançada fica maluca quando vê ali os filhotinhos. Mas eles precisam de um lar, geralmente já tem uma saúde um pouco debilitada. E nós temos 2 exemplos aqui, né? Na verdade, tem o Chico. Eu gostaria que a Josi me contasse Isso. a história do Chico. O Chico que me escolheu, né, bem? Ele que te escolheu? Foi, porque eu estava atrasada, estava indo buscar minha filhada para levar à escola e eu vi ele, mas eu não podia fazer nada. Mas eu continuei meu caminho e ele estava subindo e eu estava descendo. Mas a hora que eu estacionei o carro, bastante longe já da onde eu tinha visto, ele estava do lado. Então foi ele que me Olha. escolheu. E eu não podia deixar ele na rua, não podia, de jeito nenhum. E ele estava bem debilitado? Ele estava bastante debilitado, todo machucado, não podia encostar nele, que ele gritava de dor. Ele já não tinha alguns dentinhos da frente, outros já estavam bem molinhos, precisou extrair. E eu falei, não, ele vai ter um final de vida digno, que ele merece. Que E não só atitude ele, bonita. todos, nenhum animal devia sofrer, sabe? E ele Eu estava concordo. sofrendo, ele estava muito machucado, acho que as pessoas batiam nele, né? Ele estava bastante machucado. Eu nem sabia que ele era preto. Então, não deu tempo da gente passar a foto. Eu nem sabia que ele era preto, Betinho, não dava tem pra como, ver. tem uma foto dele aqui, que tem como aproximar? Ó, então aqui no celular dela, ele parecia marrom, o pelo não. todo... Ele não tinha, ó como a barbichinha dele era branca. A barbichinha bem branca, o pelo marrom, Marrom. todo comprido, queimado. Assustado. Todo né? O olhar isso, assustado queimado, dele. assustado. E eu levei ele no veterinário e fiz tudo o que precisava ser feito. Castrei, vacinei, vermifuguei e ele tem um lar. E qual que era a idade dele quando ele foi adotado? Então, o Dr. Fausto falou de 9 a 10 anos. Então, agora já vai fazer 2 anos que ele está com a gente. E não é bom só para eles. Eu garanto que é bom pra gente. Com certeza. Eu falo assim pra mim, em 2013 não teve coisa melhor que eu fiz na minha vida do que ter tirado ele da que rua. linda. Juro, verdade, porque é uma sensação que, sabe, te enche de esperança do ser A humano. única coisa que a gente pensa é por que você não apareceu antes, por né? que você não apareceu antes? O danadinho é velhinho, mas tem bastante disposição, brinca. Graças a Deus, A gente agora até tá vê ele com olhando saúde. com a sua filha, né, que tá aqui no estúdio. a Laura. Toda hora ele olha pra ela assim, tipo, que quer brincar com ela, né? Aham. Então tem um amor especial. E a Josi, ela já tem 2 cachorros também. Né? E como é que foi? Como que é o convívio deles? Foi difícil? Não é o convívio, não é, porque eu tentei levar para minha casa, mas o meu poodle, que é menor que ele, avançava nele. Graças a Deus, a minha prima, ela deixou eu, então eu fiz tudo o que precisava fazer e ela me deixou eu criar ele no quintal dela. Então eu vou lá, cuido dele. então ele ela- tem duas Ele mães, tem duas então? mães, Tem duas tem, por falta de uma tem Você duas. cuida, mas Isso, e é. No ele quintal. fica ali no quintal da sua prima. Não deu para deixar ele em casa. É muito triste, mas ele não deu para deixar ele em casa. Mas eu queria muito que ele mas ficasse ele é comigo. muito Ele feliz. brinca Importante. demais, ele é feliz. Olha que como ele é danado. sapeca. Sapeca, o que ele quer. Parece que sabe que tá falando dele, né, Chico? Ah, sabe, Vem com cá, sem certeza. vergonha. Vem aqui. Ó, eu tenho uma história bem interessante também. Há mais ou menos uns 13 anos atrás, eu adotei um neguinho que eu acho que na época, pelo... mas Já que é para ser o centro, um né? metido, né? Deixa ele à metido. vontade. Eu falei, o estúdio é deles. Então, há uns 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás, eu morava em São Paulo.
E eu tinha 3 cachorrinhas branquinhas, a Lady, a Pitula e a Kelly. E as 3 ficavam no cio na mesma época, era uma loucura. E aí veio no primeiro cio, e aí a gente acabou demorando um pouco para castrar, né? Mas aí logo depois nós castramos. No primeiro cio, o nego apareceu lá em casa, acabou o cio e ele ficava ali, dormindo na porta de casa. Olha. Acabou o cio, ele foi embora. No cio seguinte, o nego apareceu de novo lá, só que aí o cio acabou e a gente alimentava, colocava água, ele ficou. E ele me acompanhava, na época eu estava na escola ainda, acho que 8ª série, primeiro colegial. Ele me acompanhava até a escola, eu entrava na escola, ele voltava embora. E era mais ou menos uns 2 quilômetros de casa, não era tão perto assim não. Sim. E ele ficava lá na porta de casa depois, até que com o tempo a gente falava, vamos colocar o nego para dentro. Meu pai trabalhava viajando, e aí ele passava a semana inteira fora, numa sexta-feira ele voltou, o nego deu um pulo no peito dele, assim, tipo, quem é você? Né? E aí meu pai falou, esse aí vai proteger a casa mesmo. Sim. Então ele acabou ficando e olha, foi um dos... Eu já tive bastante bichinho, mas o nego foi um dos cachorros mais especiais que nós tivemos. Sim. Aí nós mudamos para Matão na época, morei 6 anos em Matão. E eu morava perto ali do ginásio de esportes, não sei se vocês sabem onde tem um lago lá em Matão. Conheço. Tem aquele grandão na frente e tem um rasinho atrás. Pois ele pulava o portão e ia passear lá no laguinho e a gente sabia porque o pessoal falava, o seu cachorro vem aqui nadar. Ele ia lá, ele nadava, ele voltava, pulava o portão de volta. Então, assim, era um cachorro muito especial mesmo e que ficou aí com a gente por pelo menos por 10 anos ele ficou conosco e deu muita, muita alegria mesmo pra gente. O interessante assim, de você adotar um adulto é que, embora ele venha com a personalidade dele, o fato dele ter passado pelo abandono e ele saber o que é fome, o que é passar frio e todas essas coisas faz com que ele se adapte muito melhor naquele novo lar do que um filhote. O filhote dá muito mais trabalho para educar do que um adulto, por incrível que pareça. É verdade, o filhote geralmente é uma criança, então ele vai roer, ele vai... até o primeiro ano de vida, ele vai comer o seu sapato. Sim. Então... Né? E as pessoas pensam que não vai mudar a personalidade. Na verdade, o adulto ele vai se adaptar, vai defender melhor o lar, porque parece que ele tem uma gratidão dobrada. Exatamente. É verdade. Né? E eu acho assim que, de repente, são tantas vantagens de você adotar um adulto, né? E no caso dos mais velhinhos, eles assim são realmente um exercício para a gente de doação, né? Porque eles são muito amorosos, mas eles já começam a precisar de cuidados, né? De saúde, alguns cuidados assim que nos faz bem a gente está proporcionando para um bichinho, né? Sim. Não é nada difícil demais. A Josi, pode te falar, levou para o médico, teve aqueles cuidados iniciais e depois é só manter como qualquer outro, né, Josi? Pronto. Ele tem saúde, brinca, corre, é feliz. E faz a sua família feliz também, né? Todo mundo feliz. Eu tenho o Billy também, que é bem parecido com o Chiquinho, que nós adotamos ele em Matão também, mas o Billy devia ter 1 ano e pouquinho quando nós o adotamos. E tem o Spike. Esses dias eu estava até dando uma faxina no meu Facebook, e aí eu encontrei lá a foto do Spike que eu havia postado quando nós o encontramos para tentar doar, mas aí nesse de tentar, o Spike foi ficando. Então, assim, eu tive, já é o 3º cão que eu, minha mãe, que nós adotamos adulto e não tivemos nenhum problema quanto a isso, muito pelo contrário, pula algumas etapas, né? Essa de filhote, de ensinar, de roer, uma hora você chega, exatamente. A cadeira é uma delícia. E quando você adota pela ONG, o cachorro, na maioria das vezes, vem castrado, vermifugado, vacinado. Né? Ele, geralmente, assim, os adultos que nós doamos, como no caso da Dona Barriga,
né? A Dona Barriga foi um case de sucesso aqui do programa. Isso, né? Ela foi adotada, foi vista no programa, foi adotada 2 dias depois. E ela já vai para casa realmente com todo o lado, assim, toda essa parte veterinária já cuidada. Então, só daqui a 1 ano que ela precisará refazer as vacinas, mas isso todo animal precisa, né? Depois de 1 ano estar refazendo as vacinas. Então, a gente já doa castrado, chipado, vermifugado e vacinado. Então, é uma tranquilidade. Realmente, cachorro adulto tem muito do preconceito, né? Porque as pessoas pensam que vai ter mais problema, mas é pelo contrário. É muito mais tranquilo mesmo. Sim, Bem mais. exatamente. E é muito triste, né, Dani? Você ver um animal que conviveu com uma família e ele ser abandonado. Né? Nós Como temos o a caso história Neguinho, né? do Neguinho. É. Então, olha só que lindo, super dócil, né, carinhoso. Conta a história do Neguinho pra gente. Então, infelizmente ainda ele não tem um final feliz que nem o Chico, né? Mas eu moro próximo ao bairro e eu sempre passava na mesma rua e toda vez ele estava deitado na frente da mesma casa. E eu achei que era a dona dele lá, então eu não me preocupei. Eu falei, bom, esse aí tá bem. Até que a semana passada eu passei de lá e eu vi ela espantando ele da calçada. Eu corri em casa, peguei comida e fui lá ver o que estava acontecendo. Aí disse que a vizinha, né, o vizinho que morava lá, foi embora e largou ele. Aí faz uns 5 anos que ele está na rua e jogado 5 mesmo. anos 5 já? anos. Que judiação. Está jogado na rua e é uma rua muito movimentada, né? E ele está velhinho já, então a preocupação da gente é Ele essa. tá velhinho, a gente percebe Bastante. que os olhos dele já Já. tem uma deficiência, né, na visão, o narizinho dele, né, um pouquinho de dificuldade. Ele deve ter uns 12 anos, né, Beth? Isso, uns 13 anos. O veterinário disse que ele tem em torno de uns 13 anos já. E agora ele está em algum lar temporário ou ele continua naquele local? Então, a senhora, dona da casa, eu pedi para ela se ela podia ficar com ele até a gente conseguir uma adoção, alguma coisa assim. Então, eu ajudo com as despesas e ela segura ele lá dentro, porque eu já tenho 3 e, infelizmente, é difícil, né? Não. Se fosse filhote, como é que se diz? Se fosse Você teria para poder doar, né? Exato. Agora sim já é mais complicado. E no caso da Sônia, a gente se conheceu porque ela tem um outro cachorrinho, ela estava também procurando ajuda, que a função do SOS Melhor Amigo é justamente essa, né? Tentar ajudar as pessoas que estão já cuidando. Então, o salsichão. Então, o salsichão tem dono, só que estava com problema de saúde. Então, nisso aí, nós conseguimos o veterinário, conseguimos o exame, ela vai pegar os remédios hoje, né? E estava falando com ela, amanhã está passando o Neguinho na veterinária, na doutora, para verificar a questão do narizinho dele. Sim, tá bem encrostadinho, né? Ver se precisa, vamos fazer um exame de sangue, ver o que precisa, como que ele está. E olha, eu queria dar parabéns para esses veterinários que doam o seu tempo e o seu serviço para esses animais que precisam, né? Então, nós temos aqui realmente vários veterinários, entre os quais eu destaco o doutor professor Eduardo Paulini, que é Excelente. um ícone, né? Eu acho que todos os veterinários da cidade passaram, né, pelo um estágio com o doutor Eduardo, porque ele já são 30 e tantos anos, eu acho, mais que ele tem, bem mais do que isso. E tem a doutora Carla, tem a doutora Kátia, tem a doutora Heloísa, tem vários médicos que realmente nos ajudam muito, que às vezes eles não podem trabalhar de graça totalmente. Então, o que a gente faz? Cobre o gasto com remédio, né? Às vezes eles só cobram o remédio, às vezes é uma cirurgia complicadíssima e toda a parte de mão de obra deles, eles não cobram o tempo, eles cobram o anestésico, enfim. olha só. Eles são... Então, eu tenho certeza que são pessoas abençoadas por Deus, né? Porque pensam mesmo no bem dos bichinhos, não só no dinheiro. Eu acho que o resto das bênçãos são consequências. E vale ressaltar, Dani, que hoje tem no Pinheirinho, tem um ambulatório veterinário também, né? Que é uma
uma proposta do vereador e as pessoas podem levar seus animais assim das 8 da manhã a 1 hora da tarde, me Como parece. se fosse um SUS? É, como se fosse, você paga uma taxa mínima, É. né? Quando o cachorrinho não tem ninguém, me parece que é totalmente gratuito, mas é uma opção que tem, né? Que bom! de repente para poder então, estar no Pinheirinho, quais são os horários? das 8 a 1 hora da tarde. Eu acho Das que 8 a 1? 1 hora da tarde que eles fazem as consultas, né? De segunda a sexta? De segunda a sexta, é através do apoio da APA, da Associação de Proteção Araraquarense de Proteção aos Animais, né? Então o telefone é 3214-6543. Que bom. É ligar que e bom. se Pode informar, deixar. né? Que já é uma opção, né? Olha, que bom, não sabia desse recurso. Acho importante também a gente ressaltar as castrações de baixo custo. É muito importante você castrar o seu animalzinho, né? É, como Porque você disse, né? Antes a gente não tinha, né, a noção da importância da castração. Sim, né? Eu é também já verdade. tive muito Achava que era cachorrinho. só por conta dos filhotes, né? Isso. Mas tem uma série de problemas que você consegue Eliminar eliminar com a castração. castrando o seu cachorrinho, a sua cachorrinha. Então, para quem não tem condições, quem tiver, tem o seu veterinário de confiança, vá se informar sobre os benefícios da saúde do seu bichinho você fazendo a castração. Agora, quem não tem condições, tem o programa de castração de baixo custo. Isso. Né? Quais são os valores? Então, começa com R$80 um cachorrinho até 10 quilos, porque o valor é feito só em base do custo da anestesia, né? Então, o valor é mínimo mesmo. Aí vai 80, 85, de acordo com o peso. E o gatinho, R$50. Tá. Né? Agora, dependendo dos bairros, as pessoas podem se informar através da Secretaria do Meio Ambiente se vai ter mutirão. Porque aí, na mutirão do gatinho, fica bem mais barato. Fica R$30 uma castração. Então, é uma questão de sempre estar ligando na Secretaria e estar se informando. Muito bom. Olha, eu quero reforçar, então, esse pedido. Dá um close no neguinho. Tá dormindo aqui, ó. Tá tirando um cochilo bem gostoso aqui no sofá do programa Universo Mais. Ele está para adoção. Então, ó, se tocou o seu coração aí, quer levar o neguinho para casa, ele está precisando de um lar, ele provavelmente tem mais 3, 4 anos de vida, né? Então, se você quer proporcionar para que ele tenha esses poucos anos de vida bem vivido, Isso. né? Aí liga para a Sônia. Dá amor, carinho, porque com certeza ele vai retribuir esse carinho em dobro, né? Quais os contatos, Sônia? É 3337-8829. 3337-8829. Então, para você que quiser adotar e levar o neguinho para casa, viu? Então, boa sorte. Espero que as pessoas certas estejam vendo o programa e que, se Deus quiser, o neguinho vai ganhar um lar. Se Deus quiser, eu A tenho partir muita você fé. vai passar esse fim de semana de casa nova, se Deus quiser. Isso mesmo. Gente, ó, o nosso tempo estourou sempre assim, né? Quando vocês veem, sempre história. Mas vai ter o bazar em março, com certeza, sim. se aproximando, a gente vai retomar o convite, mas só para as pessoas já irem colocando nas suas agendas. Isso. Vai ser no comecinho de março, né? Acredito que no segundo sábado, né? Quem tiver roupa para doar, sapatos, livros, o pessoal gosta muito de comprar livros, que a gente vende tudo muito baratinho, que é tudo para arrecadar fundos, justamente para poder estar dando esse apoio para esses animalzinhos carentes. Que, muito bom. Com certeza precisa. Vocês virão novamente depois, chegando, se aproximando na data. E quem pra gente quiser falar. conhecer nosso trabalho, entrar no site sosmelhoramigo.com.br, que aí vão ver Tem os a casos. página também do Facebook. No Facebook também. SOS Melhor Amigo. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Chico, pela sua participação. Ele está cuidando da Laura. Está só olhando para a Laura. E o neguinho lindo, que Deus abençoe, que esse fim de semana ele vai passar aí de casa nova. Amém. De um lar novo. Bom, e nós vamos para um breve intervalo de apoio e voltamos já já com mais programa para você, rapidinho.
nós estamos de volta com o programa Universo Mais e eu volto mostrando o look de hoje, que é a minha cara, super descontraído. Olha, são duas peças coringas que você tem que ter no seu guarda-roupa. Uma camisa, e é toda prática, porque você dobra ela toda torcida, então não precisa passar. Olha, e é a cor do verão, amarelo, que linda. E um macaquinho, olha que charme. Então, conforme eu vou usando os looks aqui no programa, vocês percebem o quanto a loja é versátil, né? Então tem vestidos longos, saias longas, né? Desde os looks mais sérios até os mais descontraídos, looks casuais. E olha, a loja está passando por uma super reforma, toda climatizada, tá ficando ainda mais bonita para melhor te atender. Essa loja que já tem uma super tradição aqui na cidade, um time de vendedoras nota 10, super simpáticas, fazem você se sentir em casa. E olha, eu quero mandar um super beijo para a Lu e também para a Débora, que são duas simpatias, assim, duas queridas, que eu estou adorando demais as produções da loja Sagrado Coração. Olha só, estou até me olhando aqui no retorno, eu adorei. Então garanta já o seu look na loja Sagrado Coração de Jesus. Bom, e você gosta de dar risada? Quem não, não é? Tem coisa melhor? Não tem. E hoje é um dia especial para quem adora comédia. É o dia do comediante. E a nossa produtora, a Gabi Camargo, conversou com um exemplo de humorista aqui de Araraquara, o Brício Loureiro, que nas dificuldades que passou depois de um acidente, conseguiu ver no humor uma forma de superação. Confira a matéria. Dani, hoje, quinta-feira, como você já falou, quinta-feira é dia do comediante. E eu tô aqui com o Brício Loureiro para conversar com ele sobre a carreira dele de humorista aqui em Araraquara, que ele faz stand-up, tem um site, né, Brício? Sim. E como que foi que começou isso? Primeiramente, Dani, Gabi, obrigado pelo convite para essa entrevista. O começo, né, dessa parte mais humorística de fazer comédia é que na cidade de Araraquara a gente sentia falta de stand-up comedy e eu também não achava nenhum barzinho que fizesse, né? E junto com um amigo a gente ficava procurando alguém de fora, saía muito caro, a gente não conseguia trazer, era sempre uma galera de Sampa. Aí eu resolvi falar, quer saber, eu sempre fui meio idiota assim, do churrasco, que fazia as piadas, que fazia graça pro povo. Falei, eu vou escrever um texto, mais ou menos de 1 hora, e se der certo, Deus, se não der o máximo, que o pessoal vai vaiar, ninguém vai me bater, nada. Então, começou assim, foi num barzinho aqui em Araraquara, fiz 1 hora de texto, stand-up, o pessoal riu que eu contei várias coisas por conta também da cadeira, da deficiência, enfim, várias piadas que eu elaborei durante um tempo antes. E aí o pessoal gostou, acho que no dia deu umas 250 pessoas, a galera aplaudiu de pé, assim, eu falei, é isso que eu quero e até hoje eu estou fazendo stand-up, já fui para São Paulo, para vários lugares. E o site, então, surgiu depois desse stand-up que você fez como um teste? Né? Sim, na verdade eu uso sempre outros canais, né, de vídeo. O site ele está mais voltado hoje para uma pegada mais como palestrante motivacional. Mas eu sempre utilizei do YouTube, Facebook, todas essas ferramentas para divulgar o humor. Hoje o site bricioloureiro.com.br ele é bem voltado para a parte de palestra motivacional. Você recebe quantos visitantes, numa média, no seu site? Olha, hoje em dia, antes eram assim, uns 1.200, 1.600, eu já tive um blog também que tinha uma visita de 10 a 20 mil, assim, vai de 15 a 20 mil por dia. E hoje eu percebo assim, que são mais contratantes, que procuram. E o pessoal que ainda procura o stand-up e a comédia é sempre pelo YouTube, sempre
pelo próprio Facebook. Na minha página eu dou uma ênfase ainda ao humor, né? Então são mais esses canais. O site propriamente dito, hoje eu vejo que são mais contratantes, que procuram um material mais sobre a palestra motivacional do que o humor. E você começou a falar sobre o que nesse seu stand-up, exatamente, as piadas que você fazia? Então, stand-up, é sempre o escracho, né? Você superlativar as coisas mais comuns que acontecem com todo mundo. E aí o público, né, se identifica. E algumas piadas, né, como o cadeirante, acho que eu bati aqui. Eu, como cadeirante, fazia algumas piadas de algumas situações engraçadas, mas eu não fico só nessa coisa de fazer o escárnio, assim, do cadeirante ou do deficiente, para não ficar muito sacal, sabe? Senão o pessoal vai falar, tá bom, você é cadeirante, mas eu não sou. Vamos seguir aí, entendeu? Então é sempre nessa pegada, cotidiano, sempre fazendo, né, umas observações assim que passam batido, porque o pessoal está muito sempre na correria, então te para um pouco para rir um pouco da vida. E essa história de você mesmo disse que você fazia bastante piadas com a sua situação na cadeira de rodas. Sim. Foi uma forma de usar o humor para tentar de alguma forma superar isso? Olha, teve um programa que eu participei que ele era justamente isso, sobre rir é o melhor remédio. E eu falo que porque assim, tudo bem, a deficiência é um problema, é um obstáculo a ser superado, como de todo mundo, como cada um tem, né, sua carga para carregar. E então, eu acho que se a gente pegar essas coisas que são mais pesadas, assim, fica mais interessante a vida se a gente levar no bom humor, assim. Eu tenho um grande amigo que ele fala, né, que nada resiste ao trabalho, e eu costumo falar que o bom humor, ele espanta qualquer coisa, assim, qualquer obstáculo, qualquer coisa. Então é uma forma de saber lidar, né? Não uma coisa de fugir, porque assim, quando você está sozinho, no seu canto, você reflete bastante, mas se a gente não rir, se a gente parar, a gente chora, e se a gente chorar, a gente não faz nada, entendeu? Entendi. E essas palestras, hoje você está mais voltado para essas palestras motivacionais? Sim. E como que funciona, como que você usa isso na sua carreira? Não, a palestra motivacional, há 2 anos atrás, ela começou porque eu tinha uma amiga que ela falou, viu, você faz stand-up por telefone, você faz stand-up e palestra motivacional, né? Eu falei, vixe, mas desde antes do acidente faço, porque, né, estava precisando de grana. E aí comecei, mas aí eu estou me capacitando, fazendo alguns cursos, comecei a conhecer algumas pessoas da área, como Augusto Cury, o próprio Roberto Chianchique, que eu faço um curso com ele. Então, essa parte, eu tento levar o humor para as palestras, lógico, mas sempre voltada para a superação. Porque antes eu não acreditava nisso, né? Eu achava que eu estava fazendo nada mais que a minha obrigação. Tô vivendo, tô tentando, como todo mundo está na luta. Mas a partir do momento que eu comecei a ter uma demanda, né, por pessoas que precisavam, só saber minha história, só para se inspirar, só para ver que não é, né, às vezes as pessoas têm alguns problemas que elas exageram, cada um tem o seu, lógico, né, e pra gente o nosso é o maior. Então é sempre mais nessa pegada de superação, que antes eu não via, mas a partir de uma demanda que começou a surgir, aí eu comecei a enxergar as coisas diferentes. E essa demanda tem crescido? Tem, graças a Deus, tem bastante assim, empresas procuram instituições acadêmicas, então é um mercado bom, eu gosto muito de fazer. Não perco a veia do stand-up fazendo, né, a palestra motivacional e continuo também no stand-up.
Assim, sempre no bom humor, fazendo galera rir, porque pra mim, assim, eu não sei pro pessoal, pra você, mas assim, um dos sons, pra mim, acho que o mais agradável do mundo é a risada. Principalmente quando é de um nenê, cara. Eu adoro. E sempre quando eu ouço a risada do pessoal, eu acho que é uma coisa que me satisfaz profissionalmente e pessoalmente. E você tem bastante contato também com o pessoal de São Paulo, que já está nesse caminho de stand-up já faz um tempo, né? Sim. Na verdade, eu tive uma grande ajuda do Rafinha Bastos, quando a gente fez um vídeo, né, sobre a primeira apresentação que eu ia fazer em São Paulo, no Teatro Fernando Torres. E realmente me deu muito nervoso e ele me ajudou, pegou na mão mesmo e falou, vai lá e faz. E sempre assim, participando de alguns programas com humoristas, né, do stand-up, como o Danilo Gentili, o próprio Rafinha Bastos. Já tive o prazer de fazer assim, abertura aqui em Araraquara para o Marcelo Marrom, Rodrigo Capella, Rafinha, Marco Luque, uma galera assim que sempre me ajudou e a gente sempre troca umas figurinhas aí para acabar somando, né? É uma parceria de vocês, acaba sendo uma parceria grande. Sim, eu sempre estou indo para São Paulo, no bar deles, também é bem legal. Que bom. Brício, obrigada, viu? Obrigado. Nosso tempo a vocês. já está esgotando aqui, mas obrigada. Uma delícia, foi uma delícia ter conversado com você. Nos bastidores a gente descobriu que a gente é até meio parente, né? Isso. Mas foi muito gostoso, muito legal. Brício, brigadão. Obrigado a vocês. E boa sorte aí nessa sua carreira. Valeu e feliz Dia do Comediante aí para todo mundo. Olha que história de vida, hein? Parabéns, Gabi, pela matéria e parabéns também para o Brício, que tem essa história de vida lindíssima. E nós vamos para um breve intervalo de apoio e voltamos já já falando mais sobre a Quaresma. Não sai daí. Bom, e o Carnaval já passou e na última quarta-feira de cinzas, se iniciou o período da Quaresma, uma época muito respeitada pelos católicos e que segue até a Páscoa, ou seja, são 40 dias. E para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Padre Christian, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este período cristão. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Eu que agradeço, pode ficar à vontade. Padre Christian, primeiro, para esclarecer, é claro que os católicos, aqueles que são praticantes mesmo, sabem e entendem tudo sobre a Quaresma, mas para quem não conhece, para quem às vezes tem essa curiosidade, o que é a Quaresma? Isso. A Quaresma, né, são os 40 dias que antecedem a Páscoa. A Páscoa é a maior festa da Igreja Católica, seria a festa mais importante, né? Eu falei nas missas na quarta-feira de cinzas, mas o Natal não é importante? O Natal é muito importante, mas é o nascimento de Cristo. Mas a Páscoa é a mais importante porque, para nós, católicos, cristãos católicos, acreditamos que com a morte e ressurreição de Jesus, nós ganhamos a vida eterna. Então, a Páscoa passa a ser para nós, na nossa fé, a celebração mais importante. E uma celebração importante como essa precisa um tempo de preparação, o que nós chamamos de Quaresma, né? Então, são 40 dias antes da Páscoa, que a Igreja usa textos bíblicos voltados para a penitência, para a conversão, a liturgia toda especial, voltado mesmo para uma interiorização da pessoa, que ela possa perceber as suas falhas, que nós chamamos de pecado, né? As suas fraquezas, se voltando para Deus, ela consegue um objetivo maior, chegar na Páscoa transformada, renovada. Seria um pouquinho esse, então os 40 dias. Nós iniciamos na quarta-feira de cinzas, quarta-feira passada, como você falou, certo. E vamos até na quinta-feira santa. Por quê? Aí chamamos o Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Seria uma única celebração, né? Não tem começo, nem tem o começo, não tem fim, não tem meio essa celebração. Começa na quinta-feira santa, passando pelo lava-pés. Sexta-feira santa, a morte de Cristo.
no sábado, domingo, a ressurreição. Olha, e geralmente quais são, eu não sei se a gente pode chamar de promessa, mas quais são as penitências mais comuns, né, que os fiéis acabam fazendo durante esses 40 dias? Isso. É importante a gente falar no tempo da Quaresma aquilo que é oficial da igreja, né? E aquilo que os fiéis acabam fazendo por conta, e olha, tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena. Por exemplo, o que a igreja ela prescreve mesmo? 2 dias de jejum e abstinência de carne também. A quarta-feira de cinzas que nós passamos e a sexta-feira santa. Então, nesses 2 dias, os católicos são chamados a fazer aí um jejum todo especial, abster-se de carne também e voltar mais para a oração. Eu lembro que minha avó, ela falava, não, na Quaresma nós não comemos carne toda a sexta-feira. Alguns católicos já tradicionais não comem carne a Quaresma inteira, mas não é o que a igreja ela coloca como regra. A regra é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, a sexta-feira maior que nós chamamos. Então isso é oficial da igreja. Agora, cada católico, cada pessoa que interioriza a Quaresma, ela vai vivendo aquilo que nós falamos, as promessas, as suas intenções. Então nós encontramos não comer doce, não tomo refrigerante, por exemplo, ou tem pessoas bebida alcoólica, não assisto TV, por exemplo, não faço isso, não faço aquilo. Aí é específico de cada um, né? Eu mesmo coloquei na minha vida alguns, e pelo menos estou tentando viver, e eu fora acho que aqueles vale a oficiais. pena, a carne, de certa forma, ela carrega, é um alimento pesado, né? Ali onde o animal ele sofre com aquele abate. Então eu não sei nem se a igreja leva por esse lado, mas eu acho que vale a pena como uma purificação também, porque a alimentação acho que ela tem a ver também com o estado da alma. Geralmente quando você se alimenta demais, come por gula, você fica pesado, né? Então, acho que você consegue refletir mais sobre esse período. Também tem isso. Você consegue, estando com uma alimentação mais leve, não comendo a carne. Eu acho que vale a pena, né, para quem segue mesmo. Olha, por exemplo, eu não gosto muito de carne mesmo, então seria até errado eu falar, bom, na Quaresma eu não vou comer carne. Eu teria que comer como uma forma de penitência mesmo, né? Então, a igreja coloca os 2 dias, a sexta, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, como uma tradição que já vem, né? Tem muito a ver, mas o jejum, como você falou, em relação com a carne, para nós católicos, aí que entra uma grande diferença. Talvez muitos católicos não vivam ainda isso. E a proposta é a vivência. Por exemplo, todo esse jejum deve ser acompanhado de uma mudança interior. Né? Claro, senão vira regime, vira viu? regime. É como senão eu falei na missa quarta-feira de cinzas, a igreja estava repleta, cheia, eu falei, olha, se a gente não colocar a oração, um propósito, né? E também muito importante a caridade nesse ponto, e a oração, eu não fiz mais do que um belo regime que valeu a pena para o corpo, né? Mas para a alma ficou faltando algo. Então, quando esse propósito... No fundo, qual é a intenção do jejum? O jejum significa a mortificação do corpo. Por quê? Nós temos vontade de comer, nós temos vontade de beber, de fazer todas as coisas. Então, só que nós sabemos que nem tudo é permitido para nós. Então, quando eu falo, não, eu vou colocar esse propósito de não fazer isso, ou seja, não comer carne, ou não tomar um refrigerante, ou não, às vezes, não tomar todas as refeições do dia, para que eu possa controlar também os meus desejos, porque nós temos que ser senhores do desejo, não o desejo senhor da gente. Exatamente. Porque se for assim, eu acabo me deixando levar por tantas coisas e não vivo uma fé madura. Exatamente. É uma questão que eu tenho,
que é até uma questão minha mesmo, porque existem os católicos, aqueles que seguem, aqueles que entendem, que leem a Bíblia, que frequentam as missas, mas tem também aquele que fala, eu sou católico não praticante. Que é católico porque a mãe é, a avó é. De tradição, às exatamente, vezes, mas não vai numa missa, não procura escutar a palavra de Deus de nenhuma forma. E às vezes acaba fazendo, eu participo da quaresma porque as pessoas na casa ali fazem, mas não entendem realmente a verdadeira essência. E aí, não pode a pessoa levar como uma forma de... Eu apronto no carnaval, né? Vou lá, faço um monte de coisa errada no carnaval, mas aí a partir da quarta-feira de cinzas eu começo a me purificar, eu fico sem tomar refrigerante, pronto, eu estou livre desses pecados. Então, muitos católicos não praticantes, às vezes não acabam levando a quaresma dessa forma? Olha, e muitos acabam levando, né? Infelizmente, tem muitos daqueles que são chamados católicos que não seguem nenhuma, são católicos, como você falou, fui batizado. Para não falar que não tem nenhuma religião. Minha família sempre foi católica, então não posso não ser católico, né? Então a pessoa ela entra dentro do catolicismo, mas como se fosse um superficial. Não deixa que a doutrina católica acabe transformando o seu interior. Então, é uma forma errada essa mesmo. Por exemplo, na quarta-feira de cinzas, né? Então, a gente percebe um número maior de frequentadores na igreja mesmo. Mas, assim, todas as missas das outras paróquias que eu fiquei sabendo, lá no Carmo também, quarta-feira de cinzas... super lotada, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, têm no seu coração essa intenção. Bom, já que eu aprontei, eu pulei o carnaval, eu fiz isso, abusei, entre aspas, né? Então é importante eu voltar um pouquinho agora, né? Mas isso não chega a um processo de conversão. O ano que vem ela vai novamente fazer tudo de novo, né? Depois vai fazer a mesma coisa. Não chega num processo. Então, isso não passa daquilo que nós falamos, né? Não chega a mexer no interior da gente, uma proposta de transformação. Serve para ali, para algo do corpo mesmo, mas não da alma, né? Então, o convite que a igreja faz é que, claro que é importante que vão, mesmo que nessa intenção, mas que possam se aproximar mais da palavra de Deus. Olha, a quaresma é tempo de conversão. Nós usamos um termo nessa quaresma chamado metanoia. Metanoia significa mudança de direção, mudança de caminho, né? Então, todos nós uma hora, a gente fala, nossa, eu vou parar porque não é por aqui, né? Seja na nossa vida espiritual, na vida profissional ou em qualquer campo da nossa vida. Quando a gente vê, não dá mais para ir por aqui, então tem que ir por outro caminho. E na fé é a mesma coisa, né? Então eu falo, não é por esse caminho. Eu preciso dar uma transformada na minha vida. Aí eu entro em tudo aquilo que a igreja vai me propondo na época da quaresma. Muito bom, Padre Christian. Bom, eu convido você para vir numa outra oportunidade. O nosso tempo, infelizmente, acabou, né? Você falou que tem uma outra fase também na quaresma, né? Isso, que é a campanha da fraternidade. Que fala sobre a caridade, a importância das igrejas acolherem a comunidade, fazerem caridades. Mas vamos marcar então para uma próxima vez? Nós marcamos, a gente vem Infelizmente, conversar. o nosso tempo passa voando. Eu agradeço de coração a sua participação. E convide para quem quiser ir assistir uma missa na sua paróquia. Pode fazer esse convite. Isso. Olha, nós temos lá na Paróquia do Carmo, a paróquia é aberta para todos. A Paróquia do Carmo é um bairro tradicional, uma igreja muito bonita. Araraquara tem umas igrejas muito bonitas, né? É verdade. E no Carmo nós temos lá missa dominical, né? Todo sábado, às 5 horas da tarde, no domingo, 7h30 da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas. E de semana, todos os dias, às 19 horas. Então, um convite para todos, para podermos participar juntos, principalmente nesse tempo da quaresma. Tá certo. Muito obrigada mais uma Eu vez, que Padre agradeço. Christian. Bom, infelizmente o nosso programa passa assim voando, mas amanhã ainda tem mais. Sexta-feira o programa está maravilhoso para você. Então, eu te espero aqui. Se você quiser assistir a reapresentação, vai passar às 17 horas.
Um grande beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.